Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora assim sempre. O nosso programa sempre convida você a fazer o bem. Eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado da telinha. Você já elogiou alguém hoje? Você já elogiou alguém da sua família? Percebeu a qualidade que ele tem? A qualidade do seu filho, do seu marido, do seu irmão? E você, filho, chegou para o seu pai e elogiou o seu pai, porque o seu pai sai todo dia para trabalhar, ele dá todas as condições para que você esteja na melhor escola, para que você tenha o melhor estudo, ele procura lhe dar tudo aquilo que você tem de bom. Será que você já parou para pensar em todo o esforço que seu pai e sua mãe fazem? A sua mãe cuidando da casa, enquanto você vai para a escola, quando você chega em casa está tudo cuidado, o almoço está pronto, a sua cama está arrumada. Será que você parou para observar esses pequenos detalhes? Isso é atitude de paz. A paz que nós queremos para o mundo começa conosco, dentro do nosso interior e também dentro da nossa família. E quando nós reconhecemos na nossa família o valor de cada um, elogiar é reconhecer o valor daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos uma facilidade muito grande para criticar. Quando acontece qualquer coisa ruim, a gente já levanta o dedo, a gente critica, mas que dificuldade nós temos para elogiar. Então vamos começar hoje, por hoje mesmo, quando você chegar em casa, você, marido, a hora que chegar na sua casa, olhe para sua esposa, veja que valor ela tem na sua vida, diga a ela, estabeleça também esse diálogo de amor e de compreensão. O elogio, ele eleva o espírito daquele que recebe, porque ele se sente parte, se sente reconhecido. E quem é que não quer se sentir reconhecido? E a paz começa por aí, começando dentro de casa e elogiando. Vai elogiando seus amigos de trabalho, no trabalho também é importante. Às vezes você tem um cargo que comanda tantas pessoas, mas dificilmente você reconhece o esforço daqueles que estão ao seu lado. Olhe para eles hoje também com um novo olhar, com um olhar de respeito ao valor que cada um tem, assim como você gosta de ser respeitado. E o programa Trilha Social é um programa que fala o bem, que faz o bem, divulga o bem, e você pode assistir no programa Trilha Social no Face todas as pessoas que trabalham pela excelência humana, que fazem a diferença na nossa sociedade, pessoas que trabalham pela paz, pessoas que fazem intercessão de cidadania, aquele amor ao próximo, respeito, tentando sanar as dificuldades que existe ali na sua comunidade. E se você quiser trazer o que você faz, o projeto que você faz dentro da sua comunidade e que também transforma vidas, é só entrar em contato conosco pelo programa trilhasocial@bol.com.br e teremos a máxima satisfação em divulgar o seu trabalho, porque aqui é o lugar onde a gente divulga o bem, para que as outras pessoas também possam seguir os seus exemplos. E hoje nós temos aqui um exemplo de pessoa que sempre esteve na nossa sociedade, é desembargador, mas hoje é presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e tem feito a diferença dentro do nosso estado com a sua visão. Ele tem uma visão muito humana e essa visão humana pode mudar a nossa justiça aqui em Alagoas. Eu tenho o máximo respeito e admiração pelo Dr. Tutimés Ayran, que recebemos agora aqui. Tutimés. Muito prazer de estar aqui, né, no Trilha Social, trocando ideias, uma proposta inovadora, né, de comunicação, né? Exato. Semeando a paz, né? Comunicação não violenta, né? Exatamente. A comunicação não violenta é como hoje, no começo do programa, eu falei, na realidade ela começa dentro de casa. Pois é. Ela começa também em como você pensa, porque tudo que você pensa é uma onda, é uma onda de vibração. E aquilo que você pensa nessa onda de vibração, ela também vem para o seu corpo. Ela pode trazer também malefícios para o seu corpo e malefícios para aquelas pessoas que você convive. É muito interessante essa ideia. E para mim é satisfação de compartilhar dela nesse momento. Eu fico muito feliz que o senhor esteja aqui. Hoje eu gostaria muito que o senhor colocasse para o nosso telespectador todas as ações que o senhor está fazendo. Nós temos aqui, o senhor montou dentro dessa sua visão, a central de conciliação. A conciliação, como é difícil
as pessoas tentarem, às vezes querendo a mesma coisa e não conseguirem se comunicar, não conseguirem falar a mesma língua, como se fosse uma torre de Babel, e um conciliador para unir essas duas pessoas que estão tendo uma dificuldade, às vezes um problema entre vizinhos, um problema que poderia ir para a justiça. E a conciliação, na verdade, essa etapa. Essa é uma política central, né, da nossa gestão no Tribunal de Justiça, porque a gente parte de dois reconhecimentos básicos. O primeiro reconhecimento é de que, dado o nível de judicialização da sociedade brasileira, o método tradicional de resolução dos conflitos humanos via processo judicial, ele dá sinais claros de esgotamento. São 90 milhões, 100 milhões de processos em tramitação. É muita coisa. Muito, é demais. Né? Muito provavelmente nós sejamos a sociedade com o maior número de judicialização no mundo, não é? Proporcionalmente falando. Evidentemente que é uma tarefa muito maior do que o próprio judiciário pode dar conta pelos caminhos tradicionais, né? De decisão judicial via sentença impositiva, não é? Impostas partes, não é? Que devem se submeter a ela, independentemente de qualquer coisa ou de qualquer avaliação. Nessa avaliação que o senhor diz da justiça impositiva, muitas vezes o próprio juiz ele vai estabelecer aquilo que está dentro da lei, mas nem sempre aquilo que está dentro da lei, né, pode ser justo para aquele caso, porque não se conhece até tão a fundo tudo o que aconteceu. Essa questão é central, é uma outra motivação, talvez a principal, para caminhar por caminhos alternativos de decisão, não é? Por quê? Porque, veja, eu costumo sempre dizer que o processo judicial, ele é uma fotografia 3x4 da realidade. Quer dizer, é verdade. A fotografia 3x4 de uma determinada realidade a retrata, sim, indiscutivelmente, mas não retrata como a fotografia 5x7 ou 8x10, exato, não é? É verdade. Ou 20x15, não é? É verdade. Porque você amplia o seu olhar sobre aquela realidade. Então, como ele é uma fotografia que, embora retrata a realidade, retrata num nível assim muito inicial, muito provavelmente ele pode ser fonte de equívocos. Com certeza. Ele pode ser até fonte de armadilhas, não é? O juiz tende, em muitos momentos, a errar. Ele é induzido ao erro pela má compreensão da realidade ou pela sua compreensão muito pequena dela naquele momento. E também pode acontecer uma manipulação dessa realidade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo como julgador, não é? Eu outro dia, como desembargador, eu resolvi um processo onde um cidadão que tem uma casa lá no Tabuleiro, pediu a desocupação do imóvel. E esse imóvel estava destinado para o aluguel social da prefeitura. E o cidadão pediu o imóvel primeiro porque estava com os aluguéis atrasados. Segundo, porque o imóvel estava bastante deteriorado, né? Então, tirou fotografias, colocou no processo, não é? E eu aí, analisando as fotografias, eu achei que o estado do imóvel era eloquente no sentido de mostrar que a prefeitura não estava cumprindo com um dever óbvio de todo locatário, que é de manter o imóvel, né? E aí eu determinei o
a desocupação e a entrega do imóvel. Uma semana depois, vindo de casa para o tribunal, ali pela praia, né, tinha uma barraca dessas de praia, armada lá na Lagoa da Anta, ali Sim. no Hotel Jatiuca, enfim. E eu achei curioso aquilo, né? Porque eu nunca tinha visto uma barraca de praia armada lá na Lagoa da Anta. E no dia seguinte estava lá a barraca. No dia subsequente estava lá a barraca. E aí eu, como costumo fazer sempre, eu fui nos sites locais de notícias. Todo dia eu vou para que a cidade me seja de algum modo apresentada, né? O que está acontecendo, O que né? está acontecendo. E estava lá uma reportagem sobre aquela barraca de praia. E na reportagem dava conta que era um casal que estava lá porque não tinha onde habitar. E não tinha onde habitar porque o desembargador Tutimés nos despejou. Quer dizer, ainda culpando. Pois é, não tinha como onde habitar porque o desembargador Tutimés nos despejou. Nós estávamos habitando lá no tabuleiro e nós fomos despejados, não tínhamos para onde ir e, bom, resolvemos habitar aqui. Aquilo me chocou profundamente. Por aí eu fui para o meu... O senhor nem esperava encontrar uma situação dessa. Eu fui para o gabinete e falei, pelo amor de Deus, isso eu não posso ter feito um negócio desse, né? De sã consciência eu não fiz, né? Porque... E como juiz o senhor pratica a justiça. Pois é, você tem foi o que foi apresentado. Valores, né? Exato. Né? E o valor habitação, a meu juízo, é um valor no confronto mais importante do que o valor propriedade, né? E aí eu corri para o gabinete, chamei lá o meu chefe do gabinete e falei, rapaz, o que é isso aqui, pelo amor de Deus, né? E aí, o que é que foi constatado, né? Que aquelas fotografias Sim. me levaram a uma compreensão falsa da realidade. Entendi. Porque eu jamais imaginei que no estado daquele de conservação do imóvel ou de deterioração do imóvel, habitasse alguém. Não foi dito isso? Não foi dito. Para mim, o imóvel estava desocupado. Percebe? Ou seja, foi uma manipulação de informações que chegaram até o senhor. Eu tive uma falsa compreensão da realidade. Então, mas não é que o senhor tenha tido, veja bem, o senhor teve... Ou então foi colocado de maneira manipulada. Eu fui induzido a erro. Não é? Então, veja, se eu tivesse, ao invés de decidir como eu decidi, se eu tivesse percorrido o outro caminho, o caminho da mediação, da conciliação, teria sido ouvido. Não tinha havido isso. Com certeza. Por quê? Porque esse outro caminho de resolução dos conflitos, ele produz uma solução qualitativamente muito melhor. Porque essa solução parte das pessoas que estão dentro do problema. Exatamente. Você dialoga com as pessoas, não é? Você dialoga numa linguagem, veja, isso é um ponto muito importante, numa linguagem despida dos formalismos jurídicos, não é? Você não vai falar em lei, você vai falar em valores. Qual o valor não fala que está ali? Das expressões corriqueiras do juridiquês, né? Fomos boniuri, periculi, mora, enfim, que não vamos entender nada, as pessoas não entendem, não é? Verdade. E você constrói uma linguagem que, na verdade, é uma ponte, não um muro. Sim. Porque você se despe da sua posição propriamente de juiz e assume a posição de árbitro, de conciliador. Então você ouve as pessoas. E quando você ouve as pessoas, você conhece o conflito. O verdadeiro. Verdadeiro, numa profundidade que o processo quase sempre não lhe revela. E não precisa de judicializar. Pois é. E aí você, além de construir uma solução melhor, por quê?
porque é uma solução que você constrói conhecendo melhor o conflito e porque é uma solução que você constrói, na verdade, não é nem você que constrói. São as próprias pessoas envolvidas que constroem. O conciliador, na realidade, o conciliador e o mediador de conflito, que é um trabalho que vocês têm feito, né, através da Escola Superior de Magistratura, e o senhor também está envolvido, é uma coisa assim extremamente positiva para a nossa sociedade, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de paradigma, e isso faz com que haja também uma melhor compreensão e uma diminuição da judicialização. Não tenha dúvida. Mas o perfil do conciliador e do mediador, o senhor vai responder daqui a pouco. Nós vamos para um pequeno intervalo e já nós voltamos falando a respeito da mediação e da conciliação aqui com o Tutimés Ayran. O programa Tira Social vai para esse pequeno intervalo e volta já. Eu estou esperando você. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estávamos falando aqui com o Dr. Tutimés Ayran do conciliador e do mediador, né? Para que não haja judicialização, e essa visão, nós estávamos conversando aqui em off, que para o judiciário, na realidade, a conciliação e a mediação, ela já existe e já é discutida e já foi infiltrada na nossa sociedade há mais ou menos uns 20 anos. Mais de 5 anos para cá que o judiciário está se utilizando dessa ferramenta em todo no Brasil, impulsionando, verdade, né? Utilizando de maneira mais prática. Qual o perfil de um conciliador e de um mediador? Perfil básico, é preciso que seja uma pessoa com sensibilidade, não é? Uma sensibilidade que faça com que ele, com bom senso, não é? Possa ajudar as pessoas na construção da melhor solução possível para o conflito. Não, é o bom senso. Usar o bom senso. Fundamentalmente é o bom senso. Usando o conhecimento do conflito aprofundadamente. Conhecendo o conflito aprofundadamente e usando das técnicas de mediação e conciliação para extrair do diálogo de que ele é indutor, não é? Para extrair do diálogo a melhor solução possível para o conflito, não é? Isso faz uma diferença enorme, Maristela, porque quando você decide verticalmente, tipo sentença impositiva, imposição. Imposição, as pessoas até cumprem, mas cumprem por medo, né? E não faz a transformação necessária para que aquele conflito não aconteça novamente. Perfeitamente. Você cumpre porque você é obrigado a cumprir, não é? E muitas vezes você se sente profundamente injustiçado. Eu vou cumprir porque, enfim, é uma decisão judicial, né? E tem até um ditado que diz, né? Que decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Se cumpre, é verdade. Tem que cumprir, porque se eu não cumprir, o Estado tem força suficiente para me esmagar, se for o caso, né? É verdade. Então, de algum modo, dependendo da situação, você internaliza a injustiça. E quando você internaliza a injustiça, aquilo não sai de você. Isso, e aumenta. Não só internaliza, aumenta, ele pode ainda causar um dano maior. Quando você, ao contrário, você caminha pelo caminho dos métodos de autocomposição, do conflito, a tendência é que a solução seja uma solução que traga muito mais satisfação ou muito menos insatisfação. Por uma verdade, né? Porque você constrói a decisão de alguma forma,
É né? verdade. E quando você constrói a decisão, você se sente partícipe dessa construção, né? Você se sente moralmente, veja, não é impositivamente. Você se sente moralmente vinculado a ela. Isso tem uma consequência que é bastante importante para o sistema judicial. Qual é a consequência? O conflito, bem ou mal, ele acaba ali. Exatamente. Acaba ali, como uma espécie de compromisso moral. Quando você impõe pela sentença, o conflito, muitas vezes, na maioria das vezes, não acaba ali. Você resolve o processo, mas não resolve o conflito. Mas o mais importante é que dentro da mediação e da mediação, as partes, elas é que constroem. O mediador, ele apenas favorece as pontes para que eles se compreendam. Ele lança pontes. Lança pontes para que as partes se comuniquem. Se comuniquem de forma positiva. De forma positiva, né? Se comuniquem de forma não violenta. Exato. Né? Estabeleça um diálogo construtivo, fraterno, né? Porque muitas vezes há um véu que precisa ser tirado, né? E o mediador, o conciliador, de alguma forma tem esse papel de tirar o véu para que as pessoas enxerguem melhor as possibilidades de composição, né? Exato. Eu percebo, por exemplo, quando há um problema, casais que se separam, né? E às vezes, o que está por trás daquele conflito? Aí vai judicializar aquela situação. Aí, de repente, ele vai judicializar por quê? Porque o ex-marido, ele quer detonar a ex-mulher. A ex-mulher quer detonar o ex-marido. Eles ficam numa briga entre eles e eles podem até ter razão na hora da partilha dos bens, às vezes até está de uma forma injusta. Mas só que eles se esquecem de algo, tem filhos. E aí o mediador, ele tem que colocar uma compreensão, ou seja, eles se lembrarem de que pai e mãe jamais se separam. Exatamente. Marido e mulher podem se separar. Ex-marido, ex-mulher, enfim, mas ex-filho você não tem. Não existe. Né? E aquilo que acontece, e para o filho, ele não vai se olhar como ex-pai e ex-mãe. Você é o pai e a mãe que eles amam. Então, qual o mal que você está fazendo para o seu filho, tentando prejudicar a tua ex-mulher? Porque você está prejudicando a mãe do teu filho. E aí colocar os dois olhando para o benefício maior. Qual é o benefício maior? É aquele filho que nasceu daquele amor. Se hoje não está mais dando certo, mas o que é que vai ser construído dali por diante? Mais injustiça ainda, porque aquela criança, ela vai ser fruto da injustiça que vai estar entre eles dois. Você chama a atenção para um aspecto muito, muito importante. Quando você resolve verdadeiramente o conflito, aquilo para. E isso só é possível praticamente na via dos caminhos alternativos. Quando você impõe a resolução, duas coisas acontecem quase sempre. Primeiro, que quem pede vai percorrer a cadeia recursal. Vai recursar. Vai recursar. Então, sabe qual é a média de tempo para resolver um processo na cadeia recursal no Brasil? 10 anos. É muito longo. 10 anos. Muito longo. 10 anos. Então você prolonga um conflito por mais 10 anos. E olha, quando numa conciliação, quando você também consegue expor para aquele casal, olha, vocês vão ficar 10 anos brigando um com o outro, quando vocês poderiam tocar a vida de vocês, serem felizes, cuidar bem do seu filho, decidir bem essa questão da guarda do filho, procurar não ficar falando mal de um de outro, muito pelo contrário, respeito, porque aquela criança nasceu dos dois. E quando você, para uma criança, o pai vem falar mal da mãe, a mãe vem falar mal do pai, aquilo causa problemas psicológicos profundos. Você vai resolver em tese um processo, em tese você resolve o conflito que subjaz a esse processo, mas você vai dar ensejo ao surgimento de novos conflitos em cadeia. Exato, quando é impositivo. Não tenha dúvida.
Novos conflitos. Então, e o perfil... Novos conflitos que vão surgir entre você e o filho. Exatamente. Não é? Porque o filho vai chegar e botar o dedo na cara do pai. Exatamente. As marcas, né, na alma que isso produz, não é? E por aí vai. Não, Além do que, tem um dado que é muito importante. Você pode transformar um pequeno conflito, se não houver uma abordagem correta, você pode transformar um pequeno conflito num grande conflito. Com certeza. Com certeza. E eu, assim, o perfil do mediador, conforme o senhor colocou, é o perfil do bom senso. Ele tem que olhar aquilo que vai beneficiar todas as partes. É a palavra porque de toque. Quando se resolve o conflito, o casal cessa aquela animosidade, compreende que eles tiveram uma história, se não vão ter dali por diante, não precisam de ser na animosidade. Pode ser no respeito, porque a comunicação não violenta, ela começa com o respeito, né? E também dá continuidade no respeito, e o conciliador, e essa atitude do senhor apoiar a conciliação e a mediação, e também oferecer cursos para mediadores a cada, eu não sei, é de 6 em 6 meses que vocês fazem? Depende mais das demandas, né? As demandas vão acontecendo quando preenche uma turma, a gente lança o curso. E eu me sinto muito grata, fui incluída numa desses grupos e quero muito contribuir também com o judiciário nesse sentido. Seja muito bem-vindo. Né? E eu tenho certeza, nós temos aqui, eu sei que o senhor tem feito, nós temos a mediação, o cartório do futuro, a justiça restaurativa, o presídio. Eu gostaria muito de trazê-lo novamente para o nosso programa para colocar para o nosso público tudo aquilo que o judiciário está fazendo para melhorar e para aproximar a população daquilo que nós queremos como justiça, e essa forma como o senhor está conduzindo o Tribunal de Justiça muito nos orgulha. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme. Eu gosto muito desse tipo de abordagem que você faz nesse programa. Eu queria até lhe parabenizar. Muito obrigada. Porque eu acho que a imprensa ela tem um papel muito importante e ela, não mais das vezes, não percebe esse papel, né? Para vender, para produzir audiência, enfim, caminha o caminho da reprodução da violência, né? Isso, e nós... da propaganda da violência. Eu gostaria... Amplificando a violência. E eu acho que esse não é o caminho. Não é o nosso caminho. Não é saudável, não é saudável. E não é a sua visão. Não é. Eu já o conheço há bastante tempo e sei que o senhor sempre teve uma visão muito... E a sua imprensa, o seu papel, você está caminhando precisamente no caminho oposto, que é o caminho que deve ser caminhado, que é o caminho saudável. O caminho saudável. Eu gostaria muito que o senhor deixasse, por favor, uma mensagem para o nosso povo alagoano, aqui, para essa câmara, e se despedisse. Nós somos, veja, Maristela e povo de Alagoas, nós devemos ser produtores de paz. É a nossa tarefa, a tarefa do judiciário. Qual é a tarefa? Resolver os conflitos humanos. Quando você resolve os conflitos humanos, você faz o quê? Ou tenta fazer o quê? Produzir paz, né? Nós precisamos de paz nas nossas sociedades, nas sociedades modernas, sobretudo, né? Dado o nível de impessoalidade, de anomia, enfim, não é? de desencontros, nós precisamos... o nosso compromisso, o nosso dever é construir a paz, né? Então, tudo que a gente puder fazer nesse sentido, nesse caminho, nós vamos fazer. E nós agradecemos muito. O programa Trilha Social, deixando aqui o site para que vocês possam entrar em contato, é www.tjl.jus.br. E você poderá entrar em contato. Se você quiser ser um conciliador, se prepare. Venha para o lado de cá, né, fazer o bem. Exatamente. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, ele volta semana que vem e eu estarei esperando você sempre para fazer o bem. Até lá.